Olá, como vai você? Tudo bem? Você que nos acompanha então pela TV, a Rede Alesp, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o Alesp em Pauta. Na edição de hoje, entre tantas cores, janeiro é roxo, em atenção à hanseníase. Para falar sobre essa enfermidade, nós recebemos aqui em nosso estúdio o Dr. Sinarley Júlio da Silva. Ele é dermatologista e hansenólogo. Em ambiente virtual, vamos conversar com Tiago Flores, coordenador jurídico do Movimento de Reintegração dos Acometidos pela Hanseníase, e também Dr. Pedro Peruzzo, que ele é advogado também do Movimento de Reintegração dos Acometidos pela Hanseníase. Desejo as boas-vindas a todos os senhores, ao senhor doutor que está aqui conosco presencialmente e também aos nossos convidados em ambiente virtual. E aí eu já inicio então questionando o Dr. Sinarley, sobre esse momento em que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, juntamente com o governo do Estado, todo o país, o mundo, está de olhos abertos para este janeiro roxo, tão importante, uma reflexão sobre esse assunto. Exato. Arthur, o janeiro roxo é de suma importância para o Brasil. Nós estamos hoje quase que encabeçando, porque nós estamos em segundo lugar, uma lista muito ruim, que é o do número de doentes no mundo. Nós só perdemos em números absolutos para a Índia, que hoje, se não me engano, falso dado, passou já a população da China, ser o país mais populoso do mundo. O Brasil tem muitos doentes hansênicos. É uma doença antiga, milenar, que tem cura e precisa, hoje, no Brasil, nós trabalharmos no sentido de políticas públicas, de políticas médicas e de informação da população em geral em respeito ao que é a doença, como ela é transmitida, tem cura, como é feita essa cura e, eu diria, para salientar todo esse pacote de medidas, o combate ao estigma e o preconceito. Hanseníase é uma doença como milhares de outras, não tem nada extremamente místico em relação, isso vem de uma cultura bíblica, isso vem de uma cultura ocidental, de uma doença muito, muito antiga, que precisa ser combatida e, se possível, eliminada no nosso território nacional. Doutor, o senhor disse agora há pouco, então, que o Brasil estaria em segundo lugar com o maior número de casos de hanseníase. O porquê disso? Pois é, como a gente estava debatendo, a resposta é complexa. A resposta é complexa. Doutor, desculpa, eu vou intervir. Tá. Aí não precisa falar debatendo, já vai direto, que é como vai se direto, vai fazer um corte. Como se a gente já tivesse. Isso. Tá bom. Exato. A resposta. Vou fazer a pergunta, doutor. Faz a pergunta. Muito bem, doutor. O senhor disse agora então que o Brasil estaria em segundo lugar no ranking de maior número de casos, com maior número de casos de hanseníase. E o porquê disso? A resposta é complexa, são múltiplos fatores. Primeiro, porque é uma doença complexa, uma doença milenar, é uma bactéria do grupo das micobactérias que tem características próprias. Segundo, por questões íntimas e exclusivas do Brasil. A maneira como a saúde pública foi organizada, passa pela desestrutura, passa pelo incentivo, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Hansenologia atualmente, ela trabalha, é um grupo muito coeso, é um grupo muito ativo, que tenta, por exemplo, entre outras medidas, aumentar o número de hansenólogos no Brasil, de médicos especialistas em hanseníase. A hanseníase, ela no Brasil, ela é praticamente uma exceção. É raridade, ou quase, eu talvez desconheça outra, que exista uma doença que evoque o status de especialidade médica. Isso acontece com a hanseníase, tal é o grau de complexidade, de importância disso no nosso país. Então são múltiplos fatores relacionados à própria dinâmica da doença, à estrutura de saúde pública no Brasil, a disponibilidade da medicação. A medicação, é importante que se diga, ela é gratuita, ela é fornecida nos postos de saúde e mais do que isso, nós chamamos essa terapêutica de PQT, poliquimioterapia, ela tem características diversas, os pacientes chamados paucibacilares tratam durante um tempo com um determinado protocolo, os pacientes chamados multibacilares são os pacientes com carga
da bactéria mais elevada tratam também durante alguns meses, mas eu não vou entrar em questões técnicas médicas. O nosso intuito aqui é informar a população em geral sobre a realidade. E qual é a realidade? A realidade não é boa. A realidade é que nós temos não apenas muitos pacientes no Brasil. Os índices epidemiológicos são múltiplos. Então existem índices, por exemplo, que demonstram a prevalência e a incidência da doença, ou seja, o quanto que nós temos, exemplo, quantos casos novos nós temos no Brasil? É elevado também, ou seja, tanto o número de doentes existentes quanto doentes que aparecem a cada ano também é elevado. O número, por exemplo, existem índices que demonstram a incidência em crianças. Em hansenologia, a gente fala que se numa determinada comunidade você tem muitas crianças que estão sendo infectadas, isso é um péssimo sinal, porque é uma doença que demanda algum tempo de contato com o bacilo. Então, se a criança que já é nova, ela já está desenvolvendo, significa que ela tem um contato já há algum tempo com uma carga bacilífera, que a gente diz, da doença. Então, é uma doença complexa. Veja que a resposta não é única. Não basta eu chegar e responder essa questão do tipo, porque o Brasil não investe em saúde. Não é tão simples. Passa por isso, mas passa por questões tanto que os centros de pesquisa no Brasil tentam, por exemplo, otimizar exames. Otimizar exames. Eu não vou entrar em questões técnicas de quais exames são esses, mas, por exemplo, seria interessante que nós tivéssemos diagnósticos mais apurados. O diagnóstico é clínico, muitas vezes não, ele é clínico. E há o que nós já falamos sobre a subnotificação. Ou seja, existem muitos casos no Brasil que não são diagnosticados. Muitas vezes o médico está na área básica de saúde, na primária que a gente chama, não diagnostica. Ou mesmo o especialista, mesmo o dermatologista, mesmo o infectologista, passa batido o diagnóstico de hanseníase, às vezes por ele estar numa área que não é considerada hiperendêmica, não é considerada, mas tem a presença do bacilo, tem a presença do doente. Então, são várias frentes que têm que ser trabalhadas. Eu diria, assim, 3 ou 4 rapidamente, nós já falamos, mas vamos citar rapidamente. Aumento do número de hansenólogos no Brasil, pessoas dedicadas e que trabalham ou full-time ou em tempo parcial no combate à hanseníase. O aumento da disponibilidade e nós tivemos aí algum tempo atrás falta da medicação em algumas áreas, isso jamais pode ser, isso não é tolerável, a medicação tem que estar no posto, tem que estar disponível. E um detalhe que eu queria dizer para quem está nos acompanhando, 2 fatores. Primeiro, o tratamento é gratuito, feito no Sistema Único de Saúde. O médico encaminha, já com diagnóstico ou não, a notificação da doença compulsória. O tratamento é feito no SUS de forma gratuita. Nessa PQT, existem doses que são auto-administradas, ou seja, o paciente toma em casa, ele leva a carteira, ele toma em casa, e existem algumas doses que são dadas no posto. E isso é feito de uma maneira que é exatamente para que a equipe de saúde tenha o controle do tratamento, que é um tratamento que demora alguns meses. Então é isso, é uma doença complexa, é uma doença estigmatizante, bíblica, Está na Bíblia. E não só na Bíblia, está em vários textos históricos, acometeu reis, eu falo muito do rei Balduíno de Jerusalém, que era o chamado, o rei que tinha a doença na época, é um ícone disso, está nos filmes, por aí, e outros monarcas, outras pessoas, ao longo da história. Doutor, o senhor já teve uma fala bem extensa no sentido de trazer-nos muitas informações extremamente importantes para esse momento, para a compreensão e para o andamento. Eu quero lembrar só uma situação aqui que o senhor disse que além do própria pessoa que vive a enfermidade, outras pessoas estão envolvidas, familiares. A nossa equipe de produção preparou um trecho de um documentário, inclusive a gente vai pedir agora para que a direção rode esse documentário para a gente entender um pouquinho a dinâmica de quem vive com a doença, quem vive a doença e quem vive com uma pessoa que tem a hanseníase. Vamos assistir. Aí quando eu vim para cá em 1954, casei aqui. Aí eu arrumei esses meninos, fui ganhando neném, aí eles pegavam na mesma hora que a gente ganhava os meninos, eles pegavam eles e levavam lá para observação.
não deixava dar o banho aqui, carregava eles do jeito que nascia, já pegava e levava eles e levava para lá, para observação. A observação que eles davam o banho, levava para a creche lá no horto. Aí a gente ia lá para ver, nos começos, tinha um trem igual uma janela que desce para o lado de fora. Aí eles traziam os meninos assim nos braços para mostrar para a gente. Aí passavam uns tempos, quando a gente ia lá para ver outra vez, sei lá que o menino tinha morrido. Esses primeiros, 3 primeiros. 2 primeiros, que o outro foi bem depois. Aí eles vão falar que ele já tinha morrido. Mas não avisava a gente nem nada, só falava que tinha morrido. Foi muito humilhado para lá e a gente também mais ainda, que eles não conhecem a gente como mãe. Meu Senhor, eu só tenho vontade de morrer. Não vontade de viver mais não. Os presos na cadeia vivem melhor do que um internado, uma pessoa que é internado dentro de um orfanato. Lá eu apanhava tanto. Uma vez, eu apanhei tanto com vara de marmelo, da matora. Por fim, a pramatória quebrou, me deram um chute no saco. Aí eu comecei a urinar sangue. O couro era demais. Não tinha como pedir socorro a ninguém. Bom, esse aí é um trecho do documentário chamado Filhos Separados pela Injustiça. O produtor, né, deste documentário, inclusive, já foi apresentado aqui durante a gravação deste programa, e a gente chama agora o Tiago Flores, como eu já disse, o Dr. Tiago Flores, que ele é coordenador jurídico, então, do movimento de reintegração dos acometidos pela hanseníase. Tiago, forte, não? Flores. Muito forte esse documentário, muito forte a fala, não? Muito, muito forte, né? É um documentário que a gente fala que é o impacto, né, para além da tela, né? Porque é um documentário que traz essa triste, né, realidade, ainda muito desconhecida, do que foi os filhos separados pela hanseníase, né? A hanseníase, né, a gente passou uma época do Brasil, né, da década de 1920 até meados da década de 1980, onde a internação compulsória era a medida sanitária existente no país para separar as pessoas, né, do convívio social. E os filhos dessas pessoas, que a gente chama de filhos separados pela hanseníase, eles também, ao nascerem, eles eram imediatamente afastados dos seus pais e mandados, né, para instituições que a gente chama de creches, educandários e preventórios, e criados de forma coletiva e sem os cuidados necessários ali daquela primeira infância, onde a criança tende a adquirir a sua personalidade que ela vai carregar para o resto da vida. Então, esses relatos, né, do documentário ele está disponível no YouTube, depois quem quiser assistir ele, eles são relatos reais, né, do que essas crianças, né, hoje adultos, passavam nessas instituições, o que essas mães, né, sofriam, né, ao dar à luz a uma criança e não poder ter o convívio social em nenhum momento, em nenhum instante, a criança já era retirada, e as sequelas sociais que essa separação familiar, essa desintegração familiar traz ainda nas vidas dessas pessoas hoje, né? O que esse passado, que a gente está falando aí da década de 60, 70, está muito recente, traz de consequências ainda na vida dessas pessoas hoje. Você também, né, sofreu de certa forma na pele a hanseníase. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, por favor. A minha história, Arthur, é um pouco diferente porque eu sou de 1985, moro na colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais. Meus pais foram internados compulsoriamente na colônia Santa Isabel, né, vivem na colônia Santa Isabel até hoje. Meu pai é internado em 1955, minha mãe em 1957. Mas como eu sou a colônia Santa Isabel, a partir do início da década de 80, ela já tinha uma abertura, né, para crianças poderem entrar, né, na colônia e viver dentro da colônia, então eu não sofri essa separação. Ao contrário, eu sou até filho adotivo dos meus pais, porque justamente pela vida, né, que eles tiveram na colônia e pela questão que sabia, né, que se tivesse filho, o filho seria separado, eles não tiveram filhos, né, no período da internação compulsória. Depois, quando houve a abertura, houve uma possibilidade, né, de adoção de crianças, não só eu, mas de outras crianças,
e muitas crianças foram trazidas, né, para as colônias para serem cuidadas por esses pacientes. Eram aí a oportunidade de ter filhos biológicos, né? E aí eu gostaria também de trazer para o bate-papo aqui o Pedro Peruzzo, que eu acho que também pode contribuir muito com esse nosso bate-papo. Você abriu, inclusive, uma denúncia na ONU, né? Então, acho que eu queria que você contasse um pouquinho essa denúncia, desta denúncia, e aí casando com essas informações que trouxe, então, Tiago, né? E juntamente o doutor que está aqui conosco também. Por favor. Oi, Bruno. Arthur, desculpa. Obrigado aí pela pergunta, para a gente esclarecer algumas coisas importantes, né? Porque nós estamos aqui fazendo esse programa por conta de um mês de conscientização, né, da hanseníase. Acontece que não adianta a gente ter meses de conscientização se a gente não olhar para o que aconteceu num passado recente da nossa história, certo? Então, como foi contado aqui até agora, nós tivemos uma política sanitária para a hanseníase que violou, inclusive, padrões internacionais de tratamento, porque já na metade do século XX, esse isolamento compulsório, como foi feito aqui no Brasil, e a separação de filhos dos pais, destruição das famílias biológicas, já não era mais recomendado. O Brasil insistiu nisso, né, até meados da década de 80. As comunicações que nós enviamos à ONU, né, na verdade, foram comunicações enviadas à Relatoria Especial das Nações Unidas para o tema da hanseníase, né, comunicando alguns fatos problemáticos que aconteceram aqui no Brasil. Então, por exemplo, o Estado de Minas Gerais aprovou, né, na Assembleia Legislativa de Minas, a possibilidade do governo, do governador, oferecer uma pensão ali para os filhos separados de pais com hanseníase, de indenização, né, reconhecendo a responsabilidade do Estado de Minas Gerais em relação a essa destruição de famílias biológicas e de tortura, né, que foi praticada contra os filhos separados. Acontece que quando o governo foi regulamentar essa lei, o valor oferecido de indenização foi um valor irrisório. Então, depois de muitas tentativas de negociação e de dificuldade de negociação, nós encaminhamos à relatoria da ONU uma comunicação, né, denunciando aí essa dificuldade de uma reparação adequada, né? Outra comunicação que foi feita foi durante a pandemia, né, que nós tivemos um desabastecimento, né, em vários lugares do Brasil, da poliquimioterapia, né, e a alegação do governo na época era de que os aeroportos estavam fechados e tudo mais, mas depois de uma série de conversas e depois dessa comunicação, né, houve o restabelecimento. E essas comunicações são feitas numa perspectiva de buscar, né, numa relatoria especial, um apoio técnico para as mobilizações políticas que ainda são muito importantes em relação não só aos pacientes de hanseníase, atendimento dessas pessoas, mas também aos familiares, que são muito estigmatizados. Então, esse documentário, parte desse documentário que foi passado, mostra como os filhos das pessoas, né, os familiares das pessoas atingidas pela hanseníase, sofrem muito com o estigma que pesa sobre essa doença que, apesar de nós sermos um país, né, com altos índices de ocorrência, ainda é pouco conhecida e existe aí uma nuvem de fumaça muito grande em cima de uma doença que é completamente curável, desde que atendidas as necessidades sanitárias e de diagnóstico, e poderia ser melhor recebida, né, pela população. Então, essas comunicações que foram feitas à ONU foram feitas nessa perspectiva, né, de construir, de buscar um apoio numa organização internacional de direitos humanos, né, para que se avance internamente nessas frentes de trabalho. Então, desde o fornecimento de medicamento até a eliminação de estigma, discriminação contra as pessoas atingidas pela doença e também contra os familiares. Doutor, o senhor disse agora há pouco sobre uma realidade em Minas Gerais. Como é que está essa situação, então, aqui em São Paulo? As pessoas com hanseníase também são acompanhadas pelo Estado de forma muito orientadas, né? Como o senhor disse, trazendo, então, um exemplo de Minas Gerais?
Bom, aqui em São Paulo nós temos, né, uma lei de 1995, né, Lei 9.165, que concedeu uma pensão mensal vitalícia, né, para as pessoas portadoras de rancenias, né, mas com um detalhe, né, que tivessem no mínimo 2 graus de incapacidade para o trabalho e que não tivessem condições financeiras de subsistência. E essa lei ela é muito importante, né, porque a gente sabe que como essa doença é carregada de uma carga, né, de estigma e preconceito muito grande, muitas vezes uma pessoa, né, uma mulher que trabalha como empregada doméstica e é diagnosticada com a doença, ainda que ela, em tratamento, esteja completamente apta para o trabalho, feito um diagnóstico precoce e tudo mais, muito possivelmente as pessoas que se beneficiam do trabalho dessa mulher por causa do preconceito, podem não querer manter um contrato de trabalho. Essa pessoa fica vulnerável economicamente, financeiramente e do ponto de vista social, de modo geral. Então, essa lei é muito importante. Mas a concessão de uma pensão mensal vitalícia para pessoas que têm uma doença, mas que não tenham condições econômico-financeiras de subsistência, ela tem a missão de dar uma proteção social, né? Ela não é uma lei que reconhece, né, um erro histórico no processo de enfrentamento a essa doença e de enfrentamento ao estigma dessa doença, como aconteceu com a Lei 11.520 de 2007, que é uma lei federal que deu uma pensão mensal vitalícia a todos os pacientes de hanseníase e que foram isolados compulsoriamente, e aí é importante dizer, isolados compulsoriamente de forma equivocada nessa política sanitária do século XX. E essa lei, 11.520, recebeu, agora no final de 2023, uma emenda, incluindo também os filhos que foram separados de pais com hanseníase, né? Então, o Estado brasileiro, aí o governo federal reconheceu, né, o erro também em relação aos filhos separados que foram vítimas de gravíssimas violações a direitos. E aí fica sempre aquela dúvida, né, que a gente que acompanha aqui a Assembleia Legislativa do nosso Estado de São Paulo, a gente está sempre esclarecendo esse mal entendido. Porque nós temos, né, aqui um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto de lei 1214 de 2019, tá, foi apresentado em 2019 pela deputada Alessi Brandão, que prevê uma indenização aos filhos que foram separados de pais com hanseníase no Estado de São Paulo, né? Então, aqui são questões muito importantes. Por quê? Porque o fato do governo federal ter aprovado uma lei de indenização não significa que o Estado de São Paulo esteja desonerado da responsabilidade também de indenizar. E por que não existe essa desoneração automática, certo? Porque as competências na execução da política sanitária que violou esses direitos dessas pessoas, ela tinha uma coordenação federal, tá? Mas a execução acontecia também em âmbito estadual. Então, o governo federal tem parcela de responsabilidade, o governo estadual tem parcela de responsabilidade, e se a gente parar para pensar, existem municípios, né, também que teriam parcelas de responsabilidade. Então, a aprovação de uma lei federal não impede a aprovação de uma lei estadual, porque nós estamos falando de uma reparação simbólica para não repetição de erros históricos. Então, o mês de janeiro é um mês de tomada de consciência de que existem pessoas em tratamento, de que o estigma permanece arraigado na sociedade, mas que nós temos uma dívida histórica com as famílias dessas pessoas, certo? E com essas estão vivas, muitas delas estão vivas. E todas essas pessoas hoje, Arthur, têm idade avançada, né? Muitas já faleceram. Então, a deputada Alessi Brandão, em 2020, ela já começou a convidar outros parlamentares a assinarem esse projeto em coautoria, deixando muito evidente que esse projeto é um projeto suprapartidário por se tratar de uma questão humanitária, né? Então, o grande trabalho hoje é lembrar os parlamentares, aqui em 2023, 2024, que nós não estamos diante de um projeto qualquer, nós estamos diante de um projeto suprapartidário, que foi aprovado em todas as comissões da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e que, além disso, não tem nenhuma oposição. Nós tivemos alguma oposição em 2023, os deputados que manifestaram oposição retiraram a oposição em meados do segundo semestre de 2023, e hoje, né, para que esse projeto seja aprovado, e para que nós tenhamos, junto com o Janeiro Roxo, com o Dia de Consciência,
também um projeto efetivo de indenização e de reconhecimento dos erros históricos e compromisso com o futuro e com as futuras gerações, nós estamos dependendo, né, que a liderança do governo, o deputado xerife do consumidor, né, assuma e entenda, né, receba esse apelo humanitário e coloque aí esse projeto também como prioridade da base do governo na Assembleia Legislativa e nos apoie, né, junto ao governador, que também já recebeu o movimento, né, os assessores do governador receberam o movimento, receberam o filho separado, nós fomos muito bem recebidos, para que a gente possa definitivamente aprovar e sancionar essa lei aqui no Estado de São Paulo, que está aí esperando, né, desde 2019, e muitos dos que estavam esperando já faleceram, né? Então, que a gente tenha condições de avançar, né, para além do mês de janeiro, para que a gente possa ter uma medida efetiva aí, né, junto com o governo federal, e que outros estados também, o Rio de Janeiro aprovou, Goiás aprovou, leis indenizatórias, que a gente possa avançar isso pelo Brasil afora. Muito bem, Pedro, Sinarley e também Tiago, a gente vai precisar fazer um intervalo agora, é muito rápido, você que está nos acompanhando, não saia daí, até já. Nós estamos de volta com a LESP em Pauta. No programa de hoje, então, nesta edição, nós estamos falando sobre o Janeiro Roxo, que trata sobre a hanseníase. Eu relembro a você, nosso telespectador e nossa telespectadora, que estavam conosco já desde o primeiro bloco, que nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o doutor Sinarley Júlio da Silva, ele é dermatologista e hansenólogo. Em ambiente virtual, falam conosco também Pedro Peruzzo, que ele é advogado, e também o doutor Tiago Flores, ele é coordenador jurídico do movimento de reintegração dos acometidos pela hanseníase. E aí, já com a permanência, então, do doutor Tiago Flores aí em nossa tela, no bloco anterior a gente mostrou cenas do documentário que o senhor produziu e o senhor falava também um pouco sobre a experiência do senhor como uma pessoa com pais que sofreram da hanseníase. E aí eu queria entender um pouquinho mais, passado todo esse tempo, né, como é que os senhores têm trabalhado essa questão de preconceito dentro do próprio movimento de vocês? Olha, Arthur, primeiro é importante a gente falar um pouco do Mohan, né? O Mohan é um movimento social, foi fundado, né, em 1981 por ex-pacientes de hanseníase, naquele contexto onde as colônias, né, do Brasil estavam no processo de abertura, e nesse processo de abertura a gente tinha um problema. Os ex-pacientes, né, que já não tinham mais o bacilo, mas que tinham um grau de sequela, né, muito grande, por não terem tido um tratamento adequado, necessitavam, né, sair desses locais para conviver com a sociedade. Só que a sociedade, ao ver aquelas sequelas e pela falta de informação, eles não aceitavam, né, essas pessoas dentro do convívio social. Então, esse movimento social, né, de 1981, que vai completar 43 anos agora em junho, né, é ativo até hoje, ele veio para fazer esse diálogo entre a sociedade e as pessoas que estavam com a doença, não tinham mais a doença, mas que tinham sido internados compulsoriamente e tinham algumas sequelas, né, da doença visível aos olhos. Então, dentro do contexto da hanseníase, né, além dos que a gente chama de mitos de origem, a sequela da doença, né, aquela sequela visível aos olhos de terceiro, é que traz pelo desconhecimento, né, que gera aquele preconceito. Que a pessoa, ao ver, né, aquela pessoa com aquela sequela da doença, pensa que aquele ex-paciente tem, né, o bacilo vivo e pensa que aquela pessoa pode transmitir de alguma forma a doença. Na verdade, aquela pessoa teve a hanseníase, passou por um tratamento, está curada, mas infelizmente, né, contra a sequela da doença não existe tratamento. Então, somado, né, o Brasil tem ainda hoje, né, um grande grau de sequelas de pessoas que são diagnosticadas hoje com hanseníase já com sequela, e a sequela, infelizmente, não existe tratamento para ela, uma vez, né, com a mão em garra, aquele paciente vai ficar com aquela mão em garra para o resto da vida. Então, assim, a sequela ainda é um grande desafio, porque ela traz essa questão do preconceito aos olhos, né, de terceiros que não têm aquela informação correta sobre a doença. Então, o movimento, né, trabalha muito essa questão que a gente está fazendo aqui hoje, né, de levar informações
corretas para combater esses preconceitos e combater esses estigmas, né, esses mitos de origem ligados à doença. Existe no imaginário popular, por exemplo, que aquele paciente de hanseníase, o dedo dele cairia no chão, na verdade. Existe esse mito de origem, né, que a gente fala da doença. Na verdade, trazido lá da lepra bíblica, tudo. Na verdade, né, o que vai acontecer é, em referência, né, à palma da mão, aquela contração do nervo pela inflamação, o nervo, né, ele vai ficar contraído e aí seu dedo vai cair em relação à palma da sua mão, formando uma mão em garra, né, que a gente fala. E aí, dentro desse mito de origem, acha que o dedo, né, daquela pessoa cai no chão. E isso faz com que, infelizmente, né, informações que não são corretas, né, ligadas à doença, elas sejam transmitidas em uma velocidade muito rápida, né, e o movimento social justamente faz esse trabalho, principalmente com a pessoa que é diagnosticada com a doença hoje, porque ao ser diagnosticado com hanseníase, muita gente que não tem informação e não tem acesso à informação, acha que ela está sendo diagnosticada lá com aquela lepra do passado, aquela lepra bíblica, aquela maldição, né, e tem a dificuldade de ver a doença como uma doença como outra qualquer, que tem tratamento e tem cura. Então o movimento ele trabalha muito nesse sentido da informação. É necessário a gente levar a informação correta para as pessoas em todo o Brasil, mostrando que a hanseníase é uma doença comum, que se diagnosticado, né, nos primeiros momentos, você não vai ficar com nenhuma sequela e que você vai tratar e vai curar. Então, esse é o papel do movimento social e é o papel que a gente, né, tenta trabalhar e passar para essa sociedade, essa necessidade, né, de informações corretas e que hanseníase tem cura e você, ao ser diagnosticado com a doença, pode, né, tratar em qualquer posto de saúde próximo da sua casa. Não existe necessidade, né, de auto-isolamento, não existe necessidade de separar copo, talher, garfo, nada disso. É uma doença como outra qualquer que tem tratamento, que tem cura e que, ao ser diagnosticado, se você seguir a medicação, né, passada, recomendada pelo médico, você vai ficar curado. Então, esse é o papel do movimento social, levar essa informação correta sobre a doença em si e garantir os direitos, né, das pessoas que foram acometidas pela doença, através das indenizações que o doutor Pedro falou muito bem, relacionada à questão da Lei 11.520, tanto as pessoas que tiveram hanseníase como esse reconhecimento também dos filhos separados, para que essas pessoas que foram vítimas dessa internação compulsória, seja pessoas atingidas por hanseníase ou filhos separados dos pais, tenham aí dignidade e sua cidadania um pouco recuperada por tudo que passaram até os dias de hoje. Olha, eu quero me ater a uma palavra do doutor Tiago agora, e já passo também aqui a palavra ao doutor Sinarley, porque o doutor Tiago falou muito sobre a questão das sequelas, né? E aí, enquanto o doutor falava, eu dei uma gulgada aqui, trazendo exatamente uma menção bíblica. E aí aqui, gente, pelo amor de Deus, entenda, não estou fazendo nenhuma crítica à Bíblia, ao livro sagrado, nada disso. Mas é como vai perpetuando o próprio estigma da doença, que eu acho que aí o senhor, como médico, pode falar muito bem, e também os advogados que aqui estão. Porque lá em Levítico 13:14 vai falar justamente, né, a lepra é bastante visível e envolvia a deterioração corporal, né? E aí quando se fala sobre essa questão de sequela, que isso vai sendo, porque se aqui no Brasil a gente já não fala mais lepra, né? O senhor pode até trazer uma menção, o senhor já mencionou isso. Sim. Lá no primeiro bloco. Se fala hanseníase, mas outras partes do mundo, o senhor com o conhecimento do senhor pode trazer também essa afirmação, porque em alguns lugares do planeta, em muitos lugares do planeta ainda se fala lepra. Mas a influência das passagens bíblicas ainda estigmatizam demais. Como mudar isso, hein? Sem dúvida, algo cultural, né? O mundo ocidental é um mundo majoritariamente cristão. Então, essas menções bíblicas, elas tiveram ao longo dos séculos, das décadas, enfim, um peso cultural muito grande. Em relação às sequelas, o Tiago falou muito bem, gostei da explicação dele em relação à mão em garra. Como eu havia dito no início, a doença, ela começa, normalmente as primeiras lesões são lesões de pele. O bacilo tem o que nós chamamos de neurotropismo, ou seja, o bacilo ele tem uma tendência forte a migrar para nervos periféricos. E evidente que a doença vai caminhando sem tratamento, ela vai galgando uma evolução em termos de patologia. E
uma dessas possíveis e esperadas consequências é esse acometimento do nervo que vai gerar lesões neurais e que vão gerar essas lesões a nível de mão em garra, pé caído e outras manifestações neuronais, que podem ser reversíveis num primeiro momento ou podem ser irreversíveis, caso não haja tratamento e evolução da doença. Então essa pessoa vai ter chamada marcha escarvante, ela vai ter dificuldade para andar, dificuldade para apreensão de objetos e outras manifestações neurais, né? Agora, eu concordo plenamente com você. A questão de ser uma doença histórica gera, como o Tiago disse, no imaginário, né, um paciente decrépito, que vai perdendo suas funções humanas, ele vai se desumanizando. Isso não é verdade, também não é muito a sequência que nós sabemos dentro da medicina, que é a sequência de evolução da doença. Por isso é necessário diagnóstico precoce, início do tratamento precoce e cura definitiva do paciente para que ele não tenha essas sequelas no futuro. Ele é como o Tiago bem disse, é um paciente que teve hanseníase e, eventualmente, se ele ficou muito tempo com a doença, ele tem sequelas ou não. O nosso objetivo como médicos é diagnosticar precocemente a doença, quando ela está começando, iniciar o tratamento através da poliquimioterapia, que, repito, já foi falado mais de uma vez, mas é importante frisar, esse tratamento é gratuito, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, altamente efetivo e mais do que isso. Depois que nós começamos o tratamento, Arthur, o paciente não mais transmite. Então isso é mais um motivo, olha, o meu vizinho está com hanseníase, ele está tratando, ele não está transmitindo mais. Então é importante, é mais uma ferramenta, um argumento para que nós possamos combater o estigma. Então, realmente, a doença tem que ser diagnosticada precocemente, início do tratamento, o tratamento é gratuito via SUS. O colega disse uma outra importante coisa que aconteceu recentemente, que não pode acontecer, que é desabastecimento dessa medicação. Essa medicação não pode faltar no SUS, ela tem que estar presente, ela tem que estar disponível, iniciado para o tratamento. Como eu falei, eu não vou entrar em questões técnicas, mas nós temos pacientes pulse e pacientes múltiplos, são pacientes que têm carga bacilar um pouco mais baixa, os pacientes multibacilares. O tratamento então vai ser definido entre esses dois grupos, dura alguns meses e é acompanhado no posto de saúde por uma equipe multidisciplinar, não é só o médico, equipe de enfermagem, se houver alguma disfunção a motora, uma equipe de fisioterapia, uma equipe de hansenólogos, é multiprofissional, né? E o tratamento dura alguns meses, não é muito, tá? E o paciente obtém cura na grande maioria dos casos e esse paciente está curado da doença. E é isso, a nossa função aqui no Janeiro Roxo é levar essas informações. É como, cito novamente o colega advogado ali que disse, por exemplo, que as pessoas... nossa, a pessoa cai um pedaço do dedo, ou cai a perna, ou... Não é essa a sequência, né? Não é essa a realidade da doença. A doença, ela tem uma realidade hoje muito próxima, como eu já disse, e o Tiago disse ali também, é uma doença como outra qualquer, como milhares de outras doenças infecciosas que nós temos na humanidade. Só que ela tem algumas particularidades, e que essas particularidades têm que ser informadas, as pessoas têm que saber como que como que trata, quem trata, né? E isso para o público leigo. Para o profissional de saúde, aqui vai uma mensagem aos colegas não especialistas, né? Que estão na atenção primária, lembre-se sempre do diagnóstico, perda de sensibilidade, manchas que começam a surgir de uma maneira estranha, peça auxílio do dermatologista ou do hansenólogo, se assim você achar importante. O importante é que nós pensemos no diagnóstico. A gente não deixe passar batido o diagnóstico, porque cada paciente doente que não estiver tratando, no caso dos multibacilares, né, é um paciente que possivelmente vai perpetuar o bacilo, vai transmitir o bacilo, e isso é o que a gente não quer. Doutor Pedro, o senhor também disse, né, sobre essa questão da Covid-19, lembrou muito bem também todo esse processo.
ainda, né, a gente ainda vive a pandemia de Covid-19 num momento menos restritivo e com a doença um pouco mais controlada, mas acho que ainda pessoas vivem, né, claro, como o senhor já disse, ainda o reflexo de tudo isso. Como é que tem sido, então, daquele momento mais restritivo agora para o menos restritivo da pandemia? As pessoas já conseguem encontrar, de fato, medicação? O senhor tem acompanhado isso como advogado? Uhum. Sim, hoje a situação está significativamente diferente, né? Consideradas todas essas questões que foram levantadas sobre estigma que permanece, né? Sobre diagnóstico tardio que ainda ocorre, mas as coisas melhoraram, sim, né? Existem alguns problemas que ficaram daquela época, como, por exemplo, numa das que a relatora da ONU fez ao governo brasileiro naquela ocasião, a pergunta era a seguinte: bom, quantas pessoas que estão em tratamento de hanseníase foram diagnosticadas com Covid? A resposta do governo brasileiro foi: nós não temos esse cruzamento, né? Depois, bom, como uma tentativa estrutural de solução do problema de fornecimento da poliquimioterapia. Hoje, a poliquimioterapia ela depende de uma doação, né, feita por uma multinacional farmacêutica sediada na Índia, via OMS, para chegar até o Brasil. Bom, vamos pensar numa produção nacional, soberana, independente? Vamos pensar. Na ocasião, o Ministério dos Direitos Humanos chamou 2 audiências públicas para verificar o interesse, né, da indústria farmacêutica de produzir nacionalmente. Bom, adivinha, né? Nós tivemos 2 laboratórios públicos que manifestaram interesse, mas demoraria aí mais de 5 anos para poder iniciar, e isso dependeria de cessão de tecnologia, né? Tem uma patente em cima desse medicamento e assim por diante. Nós tivemos notícia recente de que a UNB teria conseguido sinalizar numa pesquisa um tratamento que poderia ser nacional para a hanseníase. Então, a hanseníase é uma doença negligenciada, porque não existe uma sinalização de interesse de lucro na produção de medicamento. Então, isso tudo precisa ser enfrentado, né? E por isso que a atenção do poder público é fundamental, porque se não tem o interesse privado na produção de medicamento com mais tecnologia, com uma produção nacional, o Estado precisa entrar para garantir o direito ao tratamento, né, e o direito a uma vida digna para as pessoas que são acometidas por essa doença, no segundo país com maior índice de diagnóstico do mundo, certo? Então, esse é um problema urgente, ele não pode sair da nossa pauta. É por isso que a gente diz, né, nós precisamos lembrar da hanseníase não só no mês de janeiro, nós precisamos lembrar da hanseníase a todo momento. Então, durante a pandemia, nós tivemos um problema grave, porque as pessoas estavam dividindo a mesma casa com pessoas acometidas pela doença e que ficaram sem o medicamento, certo? E muitas vezes essas pessoas dividiam casas de cômodo único, certo? Eram famílias que moravam em casas de cômodo único. Então, uma realidade, né, social, econômica do nosso país que precisa ser visibilizada e enxergada pelos tomadores de decisão, tomadores de políticas públicas e assim por diante. Doutor Tiago, o senhor como advogado também produtor de um documentário muito importante, ouvindo histórias, como é que tem sido também, diante desse relato do Dr. Pedro, o diálogo com o poder público no sentido de combater e trazer uma consciência que precisa ser urgente, né? No que se diz respeito à Assembleia Legislativa, ao governo do Estado de São Paulo, como é que existe essa articulação? Olha, esse debate, a gente sempre, né, faz esse debate ele é necessário, porque voltando, né, um pouquinho na questão da Covid-19 ainda, os efeitos, né, que a Covid vai trazer na hanseníase, eles não são, esse impacto, ele não é dimensionado hoje ainda, né? A gente vinha antes da pandemia da Covid-19, a gente vinha por décadas, né, com um número de diagnóstico de 30 mil casos por ano. A gente manteve esse número de 30 mil casos aí por um bom período, né, mais de 10 anos.
Com a pandemia da Covid-19, em 2020, 2021, esse número passou para 15 mil diagnósticos anuais. Depois, em 2022, a gente teve 18 mil. Depois, agora, em 2023, a gente deve bater aí 20 mil casos. Então, não é que a hanseníase acabou, é que as pessoas com a restrição social, né, da circulação, ficaram sem atendimento médico. Então, e isso não foi só o Brasil, né, quando a gente fala de hanseníase, né, a gente tem uma média histórica de 200 mil diagnósticos por ano, esse número caiu para 100 mil, e essas pessoas que deixaram de ser diagnosticadas em 2020, 2021, 2022, e estão começando a ser diagnosticadas agora em 2023, essas pessoas muitas transmitiram a doença. E o período de incubação do bacilo é muito longo, né? Então, esses reflexos da pandemia da Covid-19, a gente ainda vai estar vendo ele ainda por alguns anos, né, relacionados aí a esses diagnósticos. A literatura fala que para cada um caso diagnosticado, a gente tem de 3 a 4 casos ocultos da doença. Então, o desafio do Brasil é muito grande. E, principalmente, o maior desafio, né, que a gente, como movimento social, faz para os governos, né, seja ele municipal, estadual, do próprio governo federal, é que a hanseníase não pode ser vista apenas como número. Infelizmente, os pacientes que são diagnosticados com hanseníase, eles são vistos como números ao encerrar aquele tratamento ali da dose medicamentosa. Muitos pacientes, eles têm ali uma reação medicamentosa, né, do coquetel da polioquimioterapia, né? Nós tivemos uma falha agora na transmissão, mas claro que uma pena. Mas eu gostaria que o senhor complementasse, doutor, por favor, porque enquanto o Tiago falava, o senhor até fez uma sinalização. Acho que é importante trazer essa reflexão, né? Tiago foi muito objetivo. Você se lembram no início da pandemia, para a gente, né, fazer um paralelo, que faltou máscara, faltou insumo, faltou não sei o quê, faltou gaze, faltou luva. Por quê? O Brasil é muito dependente de insumos estrangeiros. E um exemplo fundamental disso é a medicação para hanseníase, que vem de um laboratório indiano. Então, uma das estratégias fundamentais seria, não é hora do Brasil ser autossuficiente na PQT? Né? Aí o Pedro emendou, não há interesse financeiro da indústria farmacêutica. Aí tem que haver política pública, tem que haver boa vontade, tem que haver comprometimento tanto dos movimentos sociais quanto das instituições governamentais, né? Então é isso, a gente tem que, se nós estamos no segundo lugar, é mais do que plausível de que qualquer insumo para o tratamento seja feito em território nacional. Seria uma coisa objetiva e quase que óbvia, né? E não é feito. A gente depende disso de uma doação via OMS, essas cartelas vêm do exterior, enquanto nós teríamos que já ter uma autossuficiência disso. Eu queria fazer um outro paralelo, gostei muito, o Mohan, bom, não precisa nem dizer, é um movimento já clássico, já tem algumas décadas, que defende, tem o departamento jurídico aí atuante, só ouvir verdades, viu, pessoal do Mohan, só ouvir verdades, e realmente a gente precisa ter todo esse comprometimento. A minha fala, o meu objetivo aqui no grupo é a parte médica, né? É falar da parte médica. E falando da parte médica, eu queria falar alguns pontos fundamentais, já citados, mas eu gostaria de frisar. Subdiagnóstico. Né? A doença é subdiagnosticada. Existem alguns casos, eu vou citar o professor Marco Andrei Cipriani Frade e a equipe dele lá de Ribeirão Preto, por exemplo, foram feitos alguns trabalhos deles. Tem um trabalho clássico que foi feito na região ali da cidade de Jardinópolis, aqui no estado de São Paulo. Nós estamos na Alesp, né? Vamos citar um caso do estado de São Paulo, onde, né, o colega estava em atendimento, olha, uma hanseníase aqui, ele estava num atendimento global, atendimento de saúde geral, medicina geral. Olha, mais uma hanseníase aqui, olha, outra ali, ou seja, num município ou numa região que não tinha índices epidemiológicos. Epidemiologia, para o nosso espectador, é algo complexo. Epidemiologia não é muito simples. Os números enganam. É preciso ver vários índice de quanto que é, para não usar termos técnicos, mas para o público em geral poder entender. Quando a gente fala que tem muita doença num local, depende do que você está dizendo. É um número de doentes que já tem a doença?
É como o Pedro e o Tiago acabaram de falar, dos 30 mil casos anuais que estão incidindo, casos novos, ou são dos casos que já estão tratados? Entende? É uma complexidade epidemiológica, e a hanseníase tem muito disso. É uma doença de epidemiologia não tão clara às vezes, e tem que ser, né? Então o nosso objetivo no Brasil é tratar de maneira autônoma, eu concordo plenamente, e estruturada. Doutor, quando o senhor traz essa reflexão, porque é muito simples a gente parar para gravar um programa, para falar sobre um programa que traga história, que traga... É claro que está todo num contexto, mas isso a pessoa vai achar muitas vezes no Google. Sim. O nosso objetivo aqui, exatamente como Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é trazer uma informação que vai agregar ao telespectador, que vai sair daquele porão lá de 40 anos... que estava ali vivendo uma época e que vai viver hoje essa época, que nós estamos nesse contexto ainda de vivência de pandemia de Covid-19, que nós precisamos de leis, e nós estamos no Alesp em Pauta, que é justamente fomentar as leis produzidas por esta Casa Legislativa, e aí, é claro, corroborar com que, de fato, o cidadão vá ao encontro ou que o plenário vá ao encontro do cidadão. E diante dessa situação, né, a gente está quase encerrando a gravação do programa. O senhor não pode perder o momento, é claro, de falar com os nossos parlamentares. Né? Diante de tudo aquilo que os senhores têm falado aqui, debatido em nosso programa, acho que é importante trazer uma reflexão. Colocando tudo isso que os senhores disseram num caldeirão, né, ainda há muito que se fazer. Né? A gente já percorreu um caminho longo, mas ainda temos muito a percorrer, não é? Uma ideia, uma proposta, um alento para aquela pessoa que vive a hanseníase ainda, partindo desta Casa de Leis, o que é possível imediatamente se fazer, se pensar em relação à saúde? São vários aspectos, mas para a gente elencar alguma coisa mais objetiva, nós estamos na Alesp. Essa é uma casa política, uma casa do legislativo, uma casa onde os deputados legislam, é uma casa onde temas são debatidos. Né? E o Brasil precisa muito disso, nós precisamos debater, nós precisamos levar para usar um exemplo histórico, no iluminismo, né? Jogar luz, daí vem a palavra iluminismo, é jogar luz às trevas da segregação, às trevas da falta do remédio, às trevas da falta de equipes. Então eu costumo dizer que o Brasil, a gente tem uma sensação, eu vou falar não apenas São Paulo, mas a nível Brasil, parece que o Brasil é um país que não cuida muito dos brasileiros. Isso a gente precisa mudar essa perspectiva. A gente observar no mundo países que nos últimos 50 anos investiram pesado no cuidado e na educação das pessoas. O Brasil são as pessoas. Então nós precisamos desse investimento. Então, se eu tivesse que fazer um pedido aos nobres deputados dessa casa, pensem nas pessoas, vamos investir nas pessoas. Claro, o Brasil precisa de infraestrutura mecânica, estradas, escolas, tudo isso é muito plausível, mas no caso específico da hansenologia e dessa doença, nós precisamos investir nas pessoas, é um investimento nas pessoas. Passa pelo investimento de novos centros de hansenologia, de pesquisa e novos centros de atendimento, né, que a gente chama na hansenologia de centros de referência. O Estado de São Paulo e o Brasil precisam de mais centros de referência, mas eu gostaria de elencar aqui, de uma maneira até pessoal, o foco nas pessoas. O Brasil precisa cuidar das pessoas. Né? As pessoas, o que é o Brasil? O Brasil é a Amazônia, o Brasil é o Estado de São Paulo, o Brasil são as estradas. Sim, mas o Brasil são fundamentalmente as pessoas. É isso que eu queria dizer. E aí eu quero trazer então aqui, se a gente puder colocar Tiago também e o doutor Pedro aí na nossa tela, justamente por uma palavra muito curta dos senhores em relação a isso, não é? Os senhores já trouxeram uma reflexão, acho que a gente está nesse momento, né, de trazer à luz, como já trouxe o doutor médico aqui, então acho que é importante a gente trazer então uma palavra dos senhores em relação a isso, a começar, por favor, Tiago. Olha, eu acho que foi perfeito, né, a colocação, a questão de cuidar das pessoas, e pensando, né, na ESP, a gente conseguir, em 2019, justamente relacionado a essa questão aí dos filhos que foram separados e alguns direitos ligados a essas pessoas que tiveram, né, esse período da internação compulsória, sem esquecer dos novos casos, sem esquecer que hoje, né, pessoas, mesmo no estado de São Paulo, que é um estado rico,
são diagnosticadas, né, com hanseníase, e muitas vezes as pessoas não têm condição de pegar um ônibus para fazer um tratamento, ter uma alimentação adequada para passar por esse tratamento. Então, sim, é isso que o doutor falou, é cuidar das pessoas. E sempre lembrar, né, que hanseníase tem cura e preconceito também. Doutor Pedro. É basicamente reiterar, né, o que o Thiago Flores disse, no sentido de lembrar os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que o tema da hanseníase é suprapartidário e é uma causa humanitária. Tá? Isso daí nós precisamos superar qualquer ideia equivocada de que o fato do projeto de lei que está tramitando, ter sido feito e apresentado pela deputada Alessi Brandão com enorme acolhimento do movimento, é um projeto exclusivo de um partido. A deputada insistiu e vem insistindo todos os dias de que qualquer deputado pode pedir a coautoria desse projeto, qualquer deputada pode pedir a coautoria desse projeto, que já está tramitando em regime de urgência, porque o interesse dela, do movimento e das pessoas que ainda sofrem com o estigma, ainda sofrem as dores da discriminação, é um projeto de caráter humanitário e precisa assim ser lembrado em todas as esferas de governo, em todos os dias e todos os meses do ano. Então, a gente pede esse apoio e faz esse apelo. Muito bem, olha, os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, especificamente desta 20ª legislatura, estão trabalhando e muito para garantir a saúde ao cidadão, à cidadã paulistas. E olha, eu acho que vale muito a pena refletir, claro, de fato, sobre estas palavras que os nossos especialistas, advogados, médicos trouxeram aos parlamentares. E este aqui é um canal de comunicação justamente dos especialistas, dos parlamentares, de toda a sociedade. Bom demais. Olha, eu quero agradecer novamente, então, o doutor Pedro Peruzzo, doutor Thiago Flores e também o doutor Sinarley da Silva. Muito obrigado pela presença, pela participação dos senhores em nosso programa. E aí, já agradecendo aos nossos participantes, eu agradeço também a você, cidadão, a você, cidadã, que estiveram conosco durante a exibição deste programa. E aí tem um recado final para vocês. Então a gente vai transmitir, agora a gente vai exibir um vídeo e na sequência você vai ficar com a nossa programação. Assista. Você sabia que o Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase no mundo? A cada ano são diagnosticados mais de 30 mil doentes. A hanseníase afeta os nervos. O doente não tem sensibilidade ao calor ou frio, ao toque e à dor. A pessoa pode se machucar e não sentir. Hanseníase tem cura. Você mesmo pode verificar se tem manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele e procurar uma unidade de saúde. O tratamento é gratuito em todo o Brasil. Todos contra a hanseníase. Uma campanha da Sociedade Brasileira de Hansenologia.